Brasília, 14 de setembro de 2017. Caro senhor Aloysio de Azevedo, recentemente tomei conhecimento de um de seus escritos mais famosos, O Cortiço, onde a presença de fortes características femininas da personagem Rita Baiana me encantaram de tal forma que fiquei me questionando: como poderia eu do século XXI esclarecer as mudanças que as mulheres conquistaram ao longo desses anos para o senhor? É difícil, mas aqui vai um resumo desses acontecimentos. Como o senhor já deve saber, o papel da mulher era constituir uma família, serem submissas aos seus maridos e tomar conta da casa. Essas atividades que exerciam elas dentro de casa não eram tão bem vistas pela sociedade. Além disso, os pais das jovens mulheres acreditavam que fornecer uma educação escolar a elas não as ajudaria a encontrar um marido. Porém, a inserção no mercado de trabalho deu-se a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram ocorridas mais ou menos no começo do século XX. Essa entrada no mercado sucedeu com o fato dos homens irem para as batalhas, sendo necessário que elas assumissem os compromissos antes administrados pelos homens. Para que o senhor possa compreender melhor essas mudanças, darei um exemplo dessa evolução. Tudo começou com Capitu, de braços despidos, mostrando sua sensualidade, atraindo os homens, os famosos olhares de Capitu e o seu mistério. Logo em seguida veio Rita Baiana, com sua sensualidade na dança, seu jeito brasileiro, aquela mulata, aquela morena. Depois veio Madonna, com seu empoderamento feminino, que revolucionou os anos de 1980 a 1990. Logo em seguida, temos, hoje em dia, Miley Cyrus, por exemplo, despindo-se sem pudor algum. Hoje, percebemos o tanto que realmente houve evoluções e melhoras, conquistadas através do suor e da morte de várias mulheres. A mulher tem se tornado cada vez mais independente e ativa nas áreas de trabalho. Nas últimas 3 décadas, as mulheres conquistaram mais direitos do que nos últimos 3 séculos. Um exemplo disso é a frequência da mulher na política em altos cargos, o que antes era praticamente impossível de se alcançar. Uma mulher que conquistou muito espaço na política foi a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, que foi a primeira mulher a presidir o Brasil. Como já foi dito, a Rita Baiana é um exemplo de símbolo feminino do século XIX. Por ser sensual e irreverente em uma época machista, onde a mulher tinha um papel de ser submissa, sendo assim vista como uma mulher vulgar. Atualmente, a visão da situação é inversa. Rita Baiana é um exemplo de liberdade e empoderamento. Antes trabalhava no cortiço lavando roupa. Hoje, as mulheres exercem muitas atividades que eram realizadas apenas por homens, como nas áreas política, militar, esportiva e etc. Apesar de a mulher ter mudado, a visão da sociedade também se modificou em relação a ela. O que antes era vulgar, agora é considerado comum, como por exemplo, quando Rita dançava e levantava sua saia na altura dos joelhos, era algo sensual demais para a época. Essa ação nos dias atuais não é considerado vulgar ou sensual demais. Miley Cyrus, Anitta, Marta, etc. são exemplos de mulheres que no século XXI quebraram tabus e vêm conquistando cada vez mais espaço na sociedade. Em meio a filósofos, na visão de Pitágoras, por exemplo, a mulher era vista como um ser que originou das trevas. Platão já tinha um pensamento adverso. Para ele, mulheres eram tão capazes de administrar quanto o homem, pois, nessa ideia, quem governa tinha a obrigação de gerir a cidade-estado, se utilizando da razão, e para ele também, as mulheres detinham a mesma razão que os homens. Não tinha uma diferença de gênero. Aristóteles, outro filósofo, via a mulher como um homem, não completo. Para ele, todas as características herdadas pela criança já estavam presentes no sêmen do pai.
cabendo à mulher somente a função de abrigar e fazer brotar o fruto que vinha do homem, ideia que era aceita e propagada na Idade Média. O mundo chegou a certo ponto onde a beleza estética tende a ser um padrão, e aqueles que não seguem a mesma são taxados de rebeldes, loucos, revolucionários, até mesmo ritas baianas. O sistema, também o governamental, mas a sociedade em si, passou a criar a essência do belo. Nós não podemos destacar a essência do belo como algo estético, mas o que é belo, afinal? O que é essência? O que são os padrões determinados pelo governo, pela sociedade, por um sistema que nos fazem seguir estes mesmos? Afinal, somos seres racionais? Sabemos por conta própria o que queremos ou não queremos? Sabemos o que é o certo ou o que é errado? De maneira alguma foi minha intenção ofender às suas obras ou aos seus escritos. Muito pelo contrário, admiro muito o seu trabalho. Sei que mesmo estando em épocas passadas à minha, o senhor tem um conhecimento avançado que em seus escritos podem ser usados até mesmo hoje em dia. Enfim, eu realmente espero que tenha ajudado o senhor a compreender melhor como está o mundo hoje em dia. E peço que continue a criticar essa sociedade. Perdão, criticar é um termo muito forte. Continue a pensar além daquilo que vivemos, além da nossa padronização. Sei que o senhor é um homem estudioso e muito sábio. Por isso, peço que o senhor guie pessoas para que elas possam se questionar e poder falar assim como estou falando agora. Desde já, além de totalmente lisonjeado, fico muito agradecido, principalmente por o senhor ter me ouvido. Atenciosamente, Grupo da Turma 201,